Vitória Santos tinha 10 anos, quando desapareceu em 2008, a apenas 3 quarteirões de casa, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Era uma manhã comum, mochila nas costas, uniforme azul, laço rosa nos cabelos. Ela saiu por volta das 6h45 para ir à escola municipal. Nunca chegou. Nunca mais foi vista. As câmeras da mercearia da esquina mostram Vitória caminhando sozinha. E depois nada, nem sombra, nem suspeitos, nem gritos. A família entrou em desespero. A mãe, Dona Rosana, passou noites colada ao portão, chamando o nome da filha, como se ela fosse aparecer correndo do nada. Os dias viraram semanas, as semanas meses, nada. Quase 12 anos depois, em 2020, durante uma obra no terreno de uma casa abandonada, a 2 quilômetros dali, operários encontraram algo inesperado. Um caderno escolar com uma etiqueta meio apagada. Lá estava escrito: Vitória Santos, 5º ano A. Dentro, frases infantis, desenhos. E uma página rasgada no meio. Na última folha, ainda intacta, uma frase: Tô com medo. Ouvi ele de novo lá fora. A polícia retomou o caso, mas não encontrou sinais de restos mortais ou objetos pessoais no local. O dono da casa, um homem que trabalhava como pedreiro e havia sido denunciado por tentar atrair crianças com doces no fim dos anos 2000, nunca foi preso. Morreu em 2015 em um acidente de moto. Hoje, Dona Rosana ainda coloca uma cadeira no portão todos os domingos de manhã. Ela diz que sente, no peito, que Vitória ainda vive, que em algum lugar alguém sabe a verdade. E que talvez a filha dela esteja esperando ser lembrada. Essa é a história de Vitória Santos, e de uma mãe que jamais parou de acreditar. Quando Vitória Santos desapareceu, a comunidade inteira da Penha se mobilizou. Foram buscas em becos, terrenos baldios, escolas abandonadas. Voluntários colaram cartazes. A comoção tomou as ruas. Mas em meio ao desespero, um nome começou a circular em sussurros. Arnaldo Clemente, 52 anos. Pedreiro, solteiro. Morava sozinho em uma casa simples, a poucos quarteirões da escola de Vitória. Era conhecido por ser estranho. Pouco falava. Sempre observava crianças no portão da escola. E algumas mães diziam que ele oferecia balas para os pequenos, mas nunca houve flagrante, nem denúncia formal. Na época, a polícia o interrogou. Ele negou tudo. Disse que nunca tinha visto Vitória de perto. Na ausência de provas, foi liberado. 2 meses depois, Arnaldo vendeu a casa às pressas e desapareceu da vizinhança. Em 2015, a polícia foi informada de sua morte. Arnaldo morreu em um acidente de moto em Duque de Caxias. Não deixou familiares conhecidos. Seu nome voltou aos arquivos do caso apenas em 2020, quando o caderno de Vitória foi encontrado enterrado no quintal da casa que já foi dele. E então a pergunta voltou a atormentar os investigadores e, principalmente, a mãe de Vitória: se Arnaldo realmente a levou, o que fez com ela? Porque apenas o caderno foi encontrado. Onde está o resto da história? Dona Rosana, em entrevista recente: se ele fez alguma coisa com minha filha, levou com ele para o túmulo. Mas se ela estiver viva, alguém criou ela. E ela tem o direito de saber quem é, quem foi, e que eu nunca deixei de procurá-la. Vitória continua desaparecida. Mas agora, a cada pista, a cada fragmento reencontrado, o silêncio começa a ceder. E uma verdade, mesmo que incompleta, parece mais próxima de ser revelada. Vitória tinha uma irmã mais nova, Beatriz, que, na época do desaparecimento, tinha apenas 6 anos. Muito pequena para entender o que estava acontecendo, Beatriz cresceu em uma casa onde o silêncio falava mais do que as palavras. Cresceu vendo a mãe acender velas, colar cartazes, visitar delegácias, sentada no sofá, com uma boneca no colo, sem entender por que a irmã mais velha não voltava. Aos 10 anos, Beatriz começou a ter sonhos recorrentes, sempre o mesmo. Vitória aparecia em pé no portão da casa, com o uniforme escolar, mas mais velha. Nunca falava nada, só olhava. Beatriz dizia acordar com o coração acelerado e a sensação de que a irmã ainda estava viva. Contava para a mãe, que chorava em silêncio. Hoje Beatriz tem 22 anos. Estuda psicologia, mas ainda guarda no fundo do armário o laço rosa que Vitória usava no dia em que sumiu. Em entrevista à imprensa, ela disse: cresci com um quarto vazio dentro de casa e dentro de mim. Nunca soube o que aconteceu com a minha irmã.
Cresci com a culpa de ter ficado, e ela não. Ela participa de grupos de apoio a familiares de desaparecidos. Ajuda outras pessoas a buscarem por seus entes, mas confessa: ainda espero. Toda vez que ouço o portão bater, espero ser ela. O caso de Vitória permanece sem solução. Mas agora, com a descoberta do caderno, a história voltou a circular nas redes sociais. Milhares de pessoas começaram a compartilhar a imagem do caderno e do rosto dela, reconstruído digitalmente com aparência atual. E em uma dessas postagens, uma nova pista surgiria. Em 2022, quase 20 anos após o desaparecimento de Vitória, uma ONG de apoio a familiares de desaparecidos publicou em suas redes sociais uma imagem reconstruída digitalmente de como Vitória poderia estar atualmente, com 27 anos, olhos castanhos e traços herdados da mãe. A postagem viralizou. Mais de 80 mil compartilhamentos em poucos dias. E foi então que, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, uma mulher chamada Cláudia Fernandes, funcionária de uma padaria local, viu a imagem e paralisou. A jovem da foto se parecia demais com a moça que vendia doces na rodoviária da cidade vizinha. Mesmo olhar, mesmo formato do rosto. Cláudia ligou para a ONG. 2 voluntários foram enviados ao local. Disseram ter visto uma mulher que correspondia à descrição. Ela usava o nome de Lívia. Aparentava ter entre 25 e 30 anos e vivia com um senhor de idade, em uma casa simples, afastada. Segundo relatos, ela era quieta, educada, mas muito fechada sobre o passado. Disse que tinha sido criada em um sítio, mas não tinha certidão de nascimento, nem CPF. Vivia de bicos, vendia doces, evitava fotos. E o mais curioso, usava um laço rosa no cabelo todos os dias. A polícia local foi acionada. Mas quando chegaram à casa onde ela vivia, não havia mais ninguém. Os vizinhos disseram que ela e o homem com quem morava foram embora 2 dias antes, após um carro desconhecido parar na porta. Nenhum registro, nenhum documento, nenhuma pista concreta. A mulher da foto sumiu tão repentinamente quanto Vitória havia sumido em 2003. Dona Rosana, a mãe de Vitória, ao saber da notícia, se era ela, alguém escondeu minha filha esse tempo todo. Se ainda está viva, eu só quero que ela saiba. Eu não culpo, eu só amo, e estou esperando. A investigação foi reaberta. Novas denúncias chegaram. Mas até hoje, não há confirmação oficial de que a mulher da rodoviária fosse Vitória Santos. Ainda assim, para a mãe, para a irmã e para todos que acompanham o caso, uma coisa ficou clara. Alguém sabe a verdade, e talvez essa verdade esteja mais perto do que nunca. 3 semanas após a suposta aparição de Vitória em Minas Gerais, a mãe dela, Dona Rosana, recebeu um envelope simples, sem remetente. Dentro, havia apenas um bilhete escrito à mão, com letras trêmulas em papel amarelado. Ela está viva. Não a procurem mais. Ela tem medo. E lembra de tudo. Na parte de trás, um detalhe assustador. Um desenho infantil de 2 meninas de mãos dadas, uma delas com um laço rosa no cabelo. A polícia coletou o bilhete e enviou para a perícia, mas o papel não continha digitais nítidas, nenhuma impressão reveladora, nenhum DNA viável. Ainda assim, algo naquele bilhete abalou profundamente Dona Rosana. Era a primeira vez em quase 2 décadas que alguém dizia com todas as letras: ela está viva. E mais que Vitória lembra de tudo. O que poderia isso significar? Beatriz, agora com 22 anos, relembra: minha mãe desabou. Mas foi como se, ao mesmo tempo, ela tivesse reencontrado a força que estava apagando. Eu li o bilhete e senti um arrepio, porque eu também lembrava daquele desenho. Era um desenho que Vitória fez quando eu tinha uns 4 anos. A gente de mãos dadas, ela com o laço rosa. A polícia começou a investigar a possibilidade de sequestro seguido de criação ilegal. Sim, havia casos semelhantes no Brasil. Jovens desaparecidos que foram mantidos em cárcere por anos, vivendo sob novas identidades, muitas vezes sob ameaças psicológicas profundas. Mas por quê? Quem ganharia algo mantendo Vitória desaparecida por tanto tempo? E se ela realmente se lembrava de tudo? O que a impedia de voltar? Com a reabertura do caso e a comoção nacional causada pela matéria exibida no Fantástico,
novos rostos apareceram. Entre eles, o de um homem que trabalhou em um antigo abrigo de crianças clandestino, localizado a menos de 40 quilômetros do último local onde Vitória foi vista viva. E o que ele diria? Mudaria tudo. O nome dele era Arnaldo Nogueira, hoje com 58 anos. Durante os anos 2000, trabalhou como auxiliar em um abrigo informal para crianças em situação de rua, chamado Casa Nova Esperança, que operava sem fiscalização numa região rural de Mateus Leme, Minas Gerais. Segundo Arnaldo, o local recebia meninas muito pequenas, a maioria trazida por intermediários, que diziam estar resgatando vítimas de abandono. Mas havia algo de muito errado naquele lugar. Arnaldo contou à polícia. As crianças não tinham documentos. Eram registradas com nomes falsos. Algumas choravam pedindo pela mãe por semanas. Um dia, chegou uma menina com um laço rosa no cabelo. Disseram pra gente que ela tinha sido deixada por um parente. Mas ela dizia o tempo todo: minha mãe vai me buscar. Ela sabe que eu tô aqui. A menina, segundo ele, tinha uns 6 ou 7 anos. Disse se chamar Vitória. O abrigo foi fechado em 2008, após denúncias de maus-tratos. Mas sem registros oficiais, nenhuma criança foi identificada. E muitas delas foram entregues a famílias interessadas, de forma totalmente irregular. Vitória poderia ter sido uma delas. A declaração de Arnaldo acendeu um alerta nas autoridades, que reconstituíram possíveis trajetos e descobriram que uma das famílias que recebeu uma menina em 2007 se mudou justamente para a cidade onde a mulher da rodoviária havia sido vista. Beatriz, a irmã de Vitória, emocionada, declarou: não sei se essa mulher é minha irmã, mas saber que ela pode ter sido levada para um lugar assim, crescido longe da gente, achando que foi esquecida, me destrói por dentro. A polícia começou a buscar registros antigos da tal família adotiva. Mas novamente os nomes usados eram falsos. Restou apenas uma esperança. Uma fotografia antiga, tirada no pátio do abrigo em 2006, mostrava 6 crianças. Entre elas uma menina de cabelos lisos com um laço rosa no cabelo. O olhar perdido. A imagem foi comparada com as fotos da pequena Vitória, e a semelhança era impressionante. Se você está gostando dessa história, não esquece de apertar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Após a descoberta da foto no pátio do abrigo desativado, a semelhança entre a menina da imagem e Vitória era mais do que notável. Era quase inegável. A imagem foi enviada ao setor de antropologia da Polícia Federal, que utilizou técnicas de reconstrução facial por envelhecimento digital. O resultado? Uma imagem muito próxima da mulher filmada na rodoviária, anos depois. Mas para Dona Rosana, não foi preciso tecnologia. É o mesmo olhar. É minha filha. Com base nisso, a polícia finalmente localizou a mulher misteriosa. Ela morava em uma pequena vila em Contagem, na periferia de Belo Horizonte. Se apresentava como Carla, tinha 28 anos. Era auxiliar de cozinha e vivia sozinha. Quando os investigadores a procuraram, ela se mostrou assustada, mas colaborativa. Aceitou fazer o exame de DNA. Durante a coleta, ela disse uma frase que gelou o sangue dos agentes. Se eu for mesmo quem vocês dizem, porque sinto como se minha infância tivesse sido apagada. Ela revelou que sempre teve pesadelos com uma estação de trem, com uma mulher chorando e alguém a puxando pelos braços. Nunca soube o nome da primeira escola onde estudou. Nem lembrava quem a alfabetizou. O exame de DNA foi enviado ao Instituto de Identificação Genética de Brasília. O resultado saiu 12 dias depois e confirmou o que todos já desconfiavam. Carla era de fato Vitória Oliveira, a menina desaparecida em 2005. Ao receber a notícia, Dona Rosana desabou. Eu esperei de pé durante 18 anos. Sabia que ela não tinha me deixado. Sabia. Já a Beatriz, a irmã, não conseguia parar de chorar. Quando eu abracei ela, senti meu coração voltar para o lugar. Mas o reencontro não foi um final feliz imediato. Vitória, ou Carla, como viveu por 2 décadas, carregava traumas profundos. Foi criada por uma mulher que a chamava de filha adotiva, mas que a proibia de perguntar sobre seu passado. Era punida se mencionasse os pesadelos. Nunca viu seus documentos verdadeiros. Nunca soube sua origem. Agora, com 28 anos, Vitória começava do zero. E uma nova pergunta surgia. Quem a levou? E por quê? A justiça buscava respostas,
Mas para Dona Rosana, naquele momento, bastava uma. Ela voltou. Com a confirmação do DNA, o caso de Vitória Oliveira, desaparecida aos 6 anos e reencontrada, 22 anos depois, ganhou repercussão nacional. O Ministério Público reabriu investigações antigas sobre a Casa Nova Esperança, o abrigo clandestino de onde ela foi retirada. A mulher que a criou, identificada como Dalva Ramos, de 63 anos, foi localizada em Arraial do Cabo, onde vivia com outra criança adotada ilegalmente. Ela foi presa preventivamente. Promotora do caso, doutora Lívia Mendes, declarou: "O que vimos aqui não foi uma adoção. Foi um sequestro disfarçado, uma violação de direitos humanos." Dalva alegou que havia recebido Vitória de presente de um homem chamado Antônio, que dizia trabalhar com crianças abandonadas, mas nunca apresentou documentos, registros ou qualquer prova da suposta legalidade. E mais, ela pagou R$ 5.000 pela menina. As investigações avançaram e, com o depoimento de Arnaldo, o ex-funcionário do abrigo, a polícia descobriu que havia uma rede clandestina de adoção por dinheiro, ativa nos anos 2000, em Minas Gerais e Goiás. Pelo menos 19 crianças desapareceram de abrigos semelhantes entre 2003 e 2009. O nome de Antônio Martins, citado por Dalva, apareceu em 3 desses desaparecimentos, mas ele nunca foi localizado. No tribunal, Vitória, agora com o nome restituído, depôs diante da mulher que a criou. "Eu não te odeio, mas você me roubou. Roubou minha mãe, minha história, minha infância." Dalva não reagiu. Baixou a cabeça e chorou. Foi condenada a 18 anos de prisão por subtração de incapaz, falsidade ideológica e adoção ilegal. Mas mesmo com a justiça feita, as cicatrizes não desapareceram. Vitória teve que reaprender a se relacionar com a mãe biológica, com a irmã, com suas próprias memórias. Algumas lembranças voltaram lentamente. O gosto do suco de maracujá da avó, o som da máquina de costura da mãe e uma canção de ninar, que agora fazia sentido. Vitória, em entrevista emocionada, disse: "Eu fui apagada, e agora estou reconstruindo quem sou. Não dá para apagar o passado, mas dá para escolher o futuro." Hoje, Vitória trabalha como educadora social. Ajuda crianças em situação de risco, como ela foi um dia. Reatou os laços com a família biológica e visita a mãe todos os finais de semana. Dona Rosana, apesar da idade, continua fazendo o mesmo bolo de fubá, agora com um prato a mais na mesa. Vozes que não se calam. Hoje, Vitória caminha pelas ruas do bairro onde nasceu, com passos silenciosos, mas certos. Reconhece rostos que não lembrava. Sente o cheiro do mercado da esquina e se emociona com o som do rádio na padaria. A mesma estação que sua mãe ouvia quando ela era pequena. Ela não recuperou o tempo, mas recuperou a si mesma. Beatriz, sua irmã, agora mãe de 2 filhos, diz que Vitória voltou no tempo certo. Ela não chegou tarde. Chegou no momento em que mais precisávamos lembrar o que é perdão. Dona Rosana, com os cabelos brancos e a fé intacta, acende uma vela toda semana na janela. Não mais por desespero, mas por gratidão. Deus guardou minha filha até que ela mesma pudesse se reconhecer. O caso de Vitória Santos inspirou a criação de um projeto social chamado Reencontro, que auxilia famílias de desaparecidos com apoio psicológico, jurídico e acolhimento. O rosto de Vitória estampou campanhas em escolas, rodoviárias e redes sociais. Ela se tornou símbolo de algo maior do que a dor. A persistência de quem ama e nunca desiste. Mas nem todas as histórias têm esse final. No Brasil, mais de 40.000 pessoas desaparecem todos os anos. Crianças, adolescentes, idosos, muitos jamais são encontrados. A história de Vitória é uma exceção, não a regra. Por isso, cada relato contado aqui, cada nome lembrado, é uma tentativa de fazer ecoar vozes que o silêncio tentou calar. Se você ouviu essa história até aqui, compartilhe, porque talvez em algum lugar alguém esteja esperando apenas isso. Ser lembrado, aqui no canal Vozes que Sumiram BR. Cada detalhe pode ser a peça que faltava. Cada silêncio pode esconder um reencontro por esperança e um convite à reflexão.